Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui no canal. Meu nome é Wagner Oliveira, eu sou especialista em educação corporativa aqui na Quanta. Eu estou muito feliz em ter você aqui conosco. Hoje nós temos um podcast muito especial porque nós vamos mergulhar no universo da inclusão digital, explorar as tecnologias que estão transformando a vida de quem tem 60 anos ou mais. Afinal de contas, nós estamos vivendo mais. A longevidade é um grande presente para todos nós e cada dia mais as pessoas nesta faixa etária estão utilizando as tecnologias a seu favor. Uma curiosidade para você: o último censo do IBGE aponta que no Brasil nós temos mais de 38 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, gente. É muita coisa, produção. Estamos falando aqui de 18% da população brasileira com 60 anos ou mais. Detalhe, hein? Estima-se que em 2060 esse percentual será de 32%. Gente, isso é um privilégio. E a tecnologia, nesse momento, pode ser e será uma grande aliada para tornar essa fase da vida mais plena, mais conectada. Enfim, então, o podcast de hoje, olha, promete. Fique aqui com a gente e, claro, vou bater um papo com ele que entende muito sobre esse assunto. Glauco Milhomem é diretor de tecnologia e operações aqui da Quanta. Ele é professor, instrutor da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O Glauco é um profissional certificado com ICSS, certificação profissional para gestores e conselheiros. E, gente, é um expert quando o assunto é tecnologia, inteligência artificial, e eu fico muito feliz de bater um papo com ele. Detalhe, gente, eu aqui em Florianópolis, nos estúdios da Quanta, e ele lá em Brasília. Glauco, obrigado, viu? Seja bem-vindo a esse episódio. Muito bom bater um papo com você aqui. Obrigado, Wagner. Foi um prazer grandíssimo aceitar esse convite. É um tema que eu acho que tem o maior apelo, dados os números que você já comentou aqui. Então, vai ser ótimo poder contribuir. EdTechs é um capítulo do livro que está sendo desenvolvido há muitas mãos, para comemorar os 20 anos da Quanta, trazendo informações sobre longevidade ativa e uma série de coisas que estão super conectadas nesse tema, tá, Wagner? Então será um prazer grandíssimo compartilhar um pouco aqui do que eu venho estudando e que eu acho que é uma grande necessidade mundo afora. Opa, prazer é todo nosso, o prazer é todo nosso. E realmente, esse tema está na mídia, muito se fala sobre isso. E eu já quero aproveitar aqui, porque o Glauco, ele mencionou aqui uma expressão, e aí, Glauco, seria já muito bom a gente já esclarecer isso para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é a expressão EdTechs. Né? Pronunciei correto aqui? Você que é um expert, né? Minha pronúncia tá boa? Tá certíssima, tá? Age Tech são empresas ou startups focadas em desenvolver tecnologias para o envelhecimento, tá? E aí, quando a gente fala sobre envelhecimento, como já foi dito aqui, essa é uma das maiores, eu acho que, dádivas e das maiores tecnologias que a gente alcançou, que é o envelhecimento, né? O envelhecimento hoje é possível através de uma combinação de tecnologias e esse envelhecimento, esse aumento da longevidade, ele gera na gente a necessidade da gente buscar mais qualidade de vida, independência e bem-estar a todo momento, né, Wagner? A gente sabe que os desafios e as dificuldades, elas vão aparecendo depois de certa idade, então as EdTechs estão focadas nas pessoas que passam dos 60 anos e começam a ter alguma dificuldade para dar continuidade à qualidade de vida delas ou ter uma independência e garantir, assim, um bem-estar, tá? E isso, Wagner, muito motivado pela estrutura
da população também. Quando eu digo Uhum. estrutura, tem a ver um pouco com o tamanho das famílias. As famílias vieram diminuindo, o que quer dizer que ali atrás, né, quando meus avós tinham 5, 6, 10 filhos, né, quando eu digo os meus, os nossos, né, porque eu só tenho dois, um deles teve 11, o outro teve 2, tá? Na média, 6. Mas era esse o cenário. É As verdade. famílias tinham muitos filhos e um desses filhos acabava ficando mais dedicado para receber ali os pais, os avós e darem essa assistência necessária, tá? E só que esse cenário mudou, as famílias estão menores e muitas vezes não conseguem dar esse apoio e as Uhum. pessoas precisam buscar esse apoio através de empresas como essas que estão preocupadas em desenvolver alguma tecnologia, alguma prestação de serviço para atender essas necessidades dos 60 mais, tá? Então, hoje o envelhecimento com vitalidade, ele exige aprendizado dessas novas tecnologias que vêm por aí e de novas experiências que podem ser desenvolvidas a partir de uma age tech, tá? Então a age Uhum. tech ela atua numa lacuna e ela também gera oportunidades tanto para as pessoas que desenvolvem serviços para esse público 60 a mais, quanto os próprios 60 a mais, né, que poderiam ter suas vidas diminuídas no sentido de experiências, mobilidade, qualidade e bem-estar, e essas empresas ajudam, né, nessa manutenção Uhum. desses ativos que são tão importantes, tá, Wagner? Então é mais ou menos isso, tá? As age Uhum. techs, elas vêm para suprir uma necessidade que hoje as famílias já não conseguem mais suprir sozinhas. Glauco, então é interessante isso que você tem comentado, né? Podemos dizer, então, que age techs, né, esse assunto, vou chamar aqui de solução também para esse público 60 a mais, podemos dizer que tem ganhado uma notoriedade no mercado, por que não dizer talvez até protagonismo? Faz sentido? Faz total sentido. Eu tenho visto muitas matérias nesse sentido. Agora, no final de semana, tava vendo um programa que é da comunidade aqui da cidade de Brasília e se comentava exatamente sobre a necessidade da comunidade se envolver no apoio às pessoas idosas. E aí, Legal. essa iniciativa, uma iniciativa de ONG, ela estava focada, por exemplo, em estimular que escolas de tecnologia começassem já no ensino a produzirem tecnologias para esses públicos, né? Esse público 60 a mais. E daí, esse foi um ponto, e aí a matéria explorava a construção de pequenos equipamentos vestíveis que Olha só. ajudavam aqueles 60 a mais, que eram o foco da atuação deles ali, numa condição bem específica ali, de moradores de asilos e tal, que eles, ao cair, né, enviassem uma mensagem para o responsável dizendo, olha, aquele idoso caiu e pode estar em perigo. Então, quem estava produzindo isso eram alunos de escolas de tecnologia, tá? E outra matéria que eu li agora, não tem 2 horas, é sobre o envelhecimento não é uma condição anormal, porque ocorre para Uhum. todo mundo. Então, a Exato. gente precisa encarar isso e resolver os problemas que essa população vai enfrentar. Então, era uma matéria de um especialista no tema, um biólogo indiano-americano-britânico, de nome Venki Ramarishan. Uhum. Esse cara estava explicando exatamente os desafios das pessoas que estão chegando aos 90, 100 anos, ainda com boas condições, e que essas pessoas, elas provavelmente chegariam aos 105, mas não teriam condições de chegar aos 120 anos.
Exatamente por quê? Porque ainda falta tecnologia e que essa tecnologia ela é acessível a um público muito pequeno de pessoas. Então, a matéria que ele estava desenvolvendo dizia mais ou menos o seguinte: olha, quem tem recursos financeiros, ou seja, aquela população mais rica, vive até 15 anos a mais do que a população que não tem Olha só. recursos para investir em tecnologia ou serviços que as EdTechs estão entregando e vão entregar ainda num volume maior daqui para frente, tá, Wagner? Então, Muito veja, é legal. uma matéria que está sendo muito debatida e ela já começa a entrar em ambientes como esse, o escolar, né? As pessoas começam a trabalhar já focando nesse grande público que vem aí. Tu mesmo falou, 32% ali na frente, isso equivale a milhões e milhões Uhum. de brasileiros, imagina mundo afora. E nós faremos parte desse público ali na frente, né? Já, já, É, já, já. exatamente. E as Daqui a bem, hashtags no meu caso específico, daqui a bem pouco tempo. não é muito diferente do meu caso, tá? Eu já passei da faixa de 40 anos. Ali na frente, as hashtags serão muito favoráveis também dentro do meu contexto. Inclusive, tu falou um pouco aí dos desafios. Quero aproveitar Sim. essa deixa. Quais outros desafios tu enxerga que esse público enfrenta? Quando eu falo esse público, 60 mais, né? E como as EdTechs podem ajudar a, a solucionar alguma dor ou alguma necessidade. Bem, já falamos um pouco sobre isso, mas eu vou focar aqui nos desafios. Uhum, A mobilidade reduzida é um problema, exato. doenças crônicas são problemas, isolamento social, dado essa diminuição das famílias, né, dessa estrutura familiar, escassez de cuidadores. Imagina milhões de pessoas envelhecendo e muitas e muitas famílias tendo uma quantidade de filhos menores. Vejam que essa conta não fecha, então imaginem que os cuidadores serão pessoas ali super escassas daqui para frente, e a gente não Verdade, vai conseguir interessante formar a isso, hein, Glauco? quantidade de cuidadores. Sim, isso é um grande problema que países que são mais longevos do que o nosso já estão enfrentando, tá, Wagner? Na Europa e nos Estados Unidos, isso já é um problema atual. Então, as EdTechs, elas podem ajudar a superar esses desafios, oferecendo dispositivos que garantam essa assistência à mobilidade, por exemplo, que gerem sensores para monitoramento da saúde, né? Às vezes é um relógio como esse, um smartwatch, que pode te dar uma infinidade de informações, não só para ti, mas para uma rede de apoio, e isso, né, será uma coisa mais usada daqui para frente, tá? Plataforma de telemedicina, tecnologias para promover socialização também estão na pauta das EdTechs. Que mais? Essas são algumas das inovações, são muitas, tá? Que permitem que os idosos daqui para frente eles mantenham a sua independência, a qualidade de vida e assim, né, essas limitações do envelhecimento fiquem menos impactantes, eu diria, tá, Wagner? Interessante demais. Eu não tinha parado para pensar em todas essas frentes, nestes desafios, né? Envelhecer, é claro, é um grande presente. A gente costuma falar aqui na Quanta, nas palestras, treinamentos, em lives, enfim. Aqui também no canal, que envelhecer é um presente, né? Envelhecer não é ruim, gente. O ruim é morrer cedo, não é? Envelhecer é Exatamente. um presente. E quando você tem a tecnologia aliada para te ajudar frente a esses desafios, Sim, por exemplo, a questão da mobilidade, a questão dos relacionamentos, né? Muitas vezes até o isolamento dessa pessoa, enfim. Então as sim, sim. tecnologias colaboram e muito. E aí eu quero já emendar uma outra pergunta para Mas você. antes disso, antes Opa, da por próxima favor, pergunta, eu por favor. ainda queria complementar, Wagner, né, até compartilhando aqui a minha tela, né, uma vez que a gente está fazendo Uhum. online aqui essa conversa, eu tenho a facilidade de mostrar. Veja, aqui uma plataforma desenvolvida por pessoas 60 a mais. Então, aqui, inclusive, o tema é, né, tecnologia a favor da melhoria da vida. Então, esse é o nome
dessa plataforma, e a plataforma aqui, olha que legal, do que ela destaca? Ouvindo melhor a TV, adultos mais velhos exploram. Qual é a ideia dessa plataforma? É que os adultos mais velhos, os longevos, os 60 mais, como eles, né, se intitulam, né, adultos mais velhos, eles exploram o quê? Necessidades específicas deles próprios e veem se essa necessidade já é atendida por alguma EdTech, ou se ela já foi trabalhada em algum fórum específico. Então, aqui, nós estamos falando de uma plataforma que serve a empreendedores e uma plataforma que serve, né, àquelas pessoas que ainda não tiveram aquele problema e já têm, né, um norte de como eles podem enfrentar lá o problema. Veja, problema de ouvir melhor. A gente vai perdendo a nossa audição. Eu já comecei com 45 anos, perder um pouco da minha audição. Então, aqui, um grupo de exploradores foi avaliar quais são os gadgets, que são, ou seja, dispositivos que auxiliam nessa melhora da audição. Olha que legal. Sensacional, Então, aqui, eles sensacional. próprios estão fazendo isso, ó, suporte técnico para adultos mais velhos. Então, aqui tem todo um estudo feito, tá? E ajuda essas pessoas a terem suporte técnico para usar, ó, equipamentos, um computador e um iPad dentro de casa, de forma que ele não necessariamente precise procurar um instrutor ou algo assim. Tá, ó, produtos para baixa visão, né? Aqui foram eles que exploraram e já trouxeram aqui algumas alternativas para essas pessoas. Olha só, a Amazon Echo Show. Aqui eu faço um gancho na primeira pergunta que tu fez, assim, tu perguntou o que são EdTechs? E a minha resposta foi empresas ou startups. Por que é isso? Uma empresa consolidada no mercado, como é a Amazon, uma Big Tech, ela está adaptando a Alexa, tá? Os dispositivos da Alexa, para que eles sejam mais parceiros ainda dessas pessoas 60 a mais. Que legal. E aí são uma infinidade de coisas que podem ser resolvidas aqui, tá? Desde o lembrete de um remédio, né, uma conversa específica, uma lembrança que a pessoa não tenha, uma videoconferência. Então, a Alexa hoje, ela viabiliza tudo isso, tá, para essas pessoas. E ela foi desenvolvida por uma empresa, na teoria tradicional, focada em tecnologia, mas uma empresa tradicional, né? E a empresa tradicional viu como oportunidade de desenvolver algo para esse público. Então, tecnologia para abrigo no local. Cara, aqui a gente tem uma infinidade de explorações que são muito legais e servem aos 60 mais ali para simplesmente, a partir de uma leitura, tu poder abrir tua cabeça para oportunidades que tu pode ver e que elas vão transformar a tua vida enquanto 60 mais, ou vão transformar a tua vida se tu quer atender esse público, beleza? Então, achei bem oportuno mostrar aqui essa plataforma, porque ela foi concebida para isso. Ela foi concebida de 60 mais para 60 mais, de 60 mais para empreendedores e comunidade de um modo geral. Tá? Então, Poxa, achei bem legal. sensacional, sensacional. São tantas iniciativas, né, que, poxa, eu fiquei pensando que não conhecia, né? E interessante que o próprio público está ali pensando, né, em inovações nessa área para beneficiar os seus próprios, digamos assim, amigos, pares, né, aquelas pessoas que estão na mesma faixa etária. Muito legal. E, Glauco, na tua visão como especialista, tu entende que a pandemia da Covid-19 acelerou o desenvolvimento dessas tecnologias? Sim, pelo seguinte aspecto. A Covid-19 acelerou a transformação digital no mundo, né? Todas as empresas que não eram digitalizadas passaram a ser, né? Aquelas que não se digitalizaram acabaram morrendo. Então, esse processo, ele implicou numa exclusão dessas pessoas que não usavam a tecnologia. E os 60 a mais, hoje, eles estavam excluídos desse processo, tá? Nós, certamente, não estaremos porque a gente, né, geração X, geração Y, nós tivemos contato com a tecnologia e hoje a gente se vira bem com a tecnologia. Mas quem tinha 60 a mais ali na pandemia, essas pessoas elas foram fortemente impactadas por essa onda digital e que elas não tiveram tempo suficiente para se adaptar a isso. Tá? Então, a Covid-19, eu acho que ela gerou essa exclusão e gerou, então, uma dificuldade muito grande
de acesso dessa população a serviços que eram essenciais, como serviços bancários, né, serviços de utilidade pública, e isso gerou um desafio ainda maior para as edtechs, tá, Wagner? Porque Uhum. as edtechs tiveram que fazer todo esse trabalho de, primeiro, treinamento, capacitação, desmistificação, gerar produtos intuitivos, com experiências que pudessem incluir essas pessoas, tá? E dali também, óbvio, surgiram muitas empresas que viram isso como oportunidade e começaram a construir produtos incríveis focados nesse público também, tá? Eu falo das telemedicinas, eu falo dos assistentes virtuais, dos vestíveis específicos, beleza? Então, é isso, assim, a pandemia, ela, num primeiro momento, deixou essas pessoas desamparadas e, num segundo momento, gerou a oportunidade dessas pessoas se incluírem, claro, dentro do tempo dela, das condições específicas de, né, mobilidade reduzida, de visão deteriorada, de audição já com alguma precariedade, o que, né, teve que gerar o desafio dessas empresas se adaptarem a isso. Que coisa interessante, né, gente? Claro, a gente teve todo um cenário que não foi nada favorável, obviamente, da pandemia, né, da Covid-19, Sim, mas, ao mesmo tempo, tivemos uma aceleração no desenvolvimento de sim. novas tecnologias, inclusive para o público 60 a mais. E aí, tu comentou algo sobre o bem-estar dessas pessoas, da saúde, né? E, na tua opinião, qual é o impacto que as age techs elas têm na saúde e no bem-estar dos idosos? Tu comentou alguma coisa ali atrás, mas eu queria aqui explorar um pouco mais essa frente. Pode ser uma curiosidade, né, uma dúvida de quem está nos acompanhando. Bem, as edtechs, elas têm impacto significativo, tá, na saúde, no bem-estar dos idosos, e elas oferecem hoje soluções que vão desde o monitoramento, por exemplo, da saúde, até um atendimento que alguém pode dar hoje de forma remota, tá? Uhum. Monitoramento, quando eu digo, monitoramentos por câmera, empresas especializadas em ficarem olhando, e essas câmeras com inteligência artificial que avaliam se aquela pessoa, por exemplo, levou um tombo, se essa Olha só. pessoa passou mal, se essa pessoa está com uma temperatura acima do que o normal, ou seja, se a pessoa está com febre, tudo isso já é possível aferir a partir de câmeras, e essas câmeras têm condições, por exemplo, de mandar alertas específicos para essas empresas contratadas para garantir a saúde daquela pessoa, por exemplo, tá? Isso tudo de forma personalizada. Hoje você contrata ou monitoramento, ou você contrata o cuidador. Existem empresas, então, muito focadas nisso. Por exemplo, vou citar agora algumas tecnologias, tá? Uhum. SeniorGeek é uma plataforma de entretenimento para inclusão digital. House é uma plataforma focada especificamente em garantir, tá, comodidade, moradias inteligentes para esse público. Ou seja, Uhum. as moradias são adaptadas para as necessidades específicas desse público mais velho. Tá? Eu estou falando de banheiros adaptados, casas com elevadores, corrimão em todas as partes da casa. Então, já existem hoje empresas focadas nisso, a House é uma delas. Gero 360 é uma empresa que integra cuidados de saúde, telemedicina e suporte emocional. Tá? Olha Então, ou só, seja, se aquela que pessoa está legal. se sentindo sozinha em casa, pô, vai ter uma pessoa que vai ligar para ela num determinado momento, numa determinada situação, vai conversar com ela como se fosse uma pessoa da família. A Maturijob, que é uma empresa que promove a socialização, tá? Oferecendo, por exemplo, oportunidade de trabalho para esse público. Esse público, muitos Uhum. deles, às vezes, querem continuar na ativa, não pela grana, mas querem continuar na Exato. ativa para ter, né, uma condição de interagir, de passar seu conhecimento, de entregar algo mais focado no propósito. Isso é muito comum, então a Maturijob, ela ajuda isso. Então, essas empresas aí são empresas, por exemplo, que revolucionam hoje o mercado, mas dentro aqui do nosso livro, né, no capítulo EdTech, a gente está deixando mais de 30
empresas, Que legal. inclusive com QR Codes, onde as pessoas podem conhecer as mais diversas possibilidades para esse público, tá? Focadas em EdTechs. Que legal, gente, que legal. Quanta coisa boa, né, para esse público. E eu fico muito feliz, assim, não conhecia todas essas iniciativas. Aí é um bate-papo rico, hein, gente? Que bom que você está aqui, ó, no canal, acompanhando esse episódio. Um bate-papo riquíssimo aqui sobre as EdTechs. Estamos falando sobre esse universo da inclusão digital para o público 60+. Inclusive, o Glauco falou algo aqui que colabora para combater o isolamento das pessoas Sim. com 60+, né, Glauco? Se tu puder comentar um pouco mais sobre isso, sobre essas iniciativas, acho que é bem bacana a gente reforçar aqui. Olha só, o isolamento social, ele assola muito 60+, tá? Primeiro porque esses 60+ começam a perder os seus amigos. Exato. Tá? Então, isso é um grande problema. E outro que eles muitas vezes se distanciam daqueles entes queridos, né? Os netos, os filhos. E aí entram as EdTechs, por exemplo. A gente tem uma que chama Isgame. É uma EdTech focada em aproximar netos, tá? E netos, filhos e pessoas e adultos mais velhos. Que legal! Tá? E o que ela faz? Ela promove o jogo, por exemplo, aquele jogo que tu faria de tabuleiro com teu filho, uma dama, um gamão. Isso tudo, essa Isgame viabiliza e de forma interativa, ou seja, tu joga vendo o teu neto, tá? E ele vai jogando e compartilhando contigo, falando. Então, é uma interação quase Muito que legal. olho no olho. Muito Só legal. que, óbvio, tem uma tela ali na frente, ela então viabiliza esse tipo de coisa. E não só essa, existem aplicativos em que tu pode ler, tá? Vou pegar o nome desse aplicativo aqui, eu não me recordo, mas é um aplicativo em que tu lê, por exemplo, um livro para o teu neto dormir e ele lá do lado de lá pode passar as páginas do livro ou você, tá? Então, Que legal. esse aplicativo eu achei fantástico e esses aplicativos foram muito usados durante a pandemia, né? Que aqueles adultos mais velhos precisavam muito ficar isolados, eram mais frágeis à Covid, e esse tipo de solução ganhou grande notoriedade e eu acho até que foi a salvação de muitas famílias, assim, muitos adultos 60+, tá, Wagner? Muito legal. Gente, que bacana isso, né? Que bacana. Aplicativos, gente, é uma coisa interessante. E combater o isolamento social, né, principalmente aí desse público 60+, é muito importante. A gente está falando aqui em saúde mental, gente. A gente está falando sobre a saúde mental. É muito importante, né? Cuidar da saúde mental nesta fase da vida, né? Chega nessa fase da vida, aí o filho já casou, ou não é, Glauco? O filho já casou, aí já está morando em outro lugar, a filha já casou, e aí tem aquela tão conhecida, muito se fala sobre isso, síndrome do ninho vazio, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E, poxa vida, dá aquela sensação de que agora eu estou isolado, isolada. Olha quanta coisa legal sendo desenvolvida e no mercado para combater isso, colaborando com a saúde mental. Adorei, muito, muito legal. E aí, Glauco, na tua visão também, quais são as oportunidades de negócios o mercado de EdTechs oferece para empreendedores? Bem, são inúmeros aqui nessa conversa, já se pôde pescar algumas coisas. A gente falou aqui, por exemplo, em saúde digital, a gente falou em assistência ao idoso, e aí quando eu falo em assistência, eu estou falando dessa rede de apoio. Faltam o quê? Hoje empresas que treinem cuidadores. Então imagina, né, escolas, faculdades de cuidadores, porque isso exige um treinamento específico, tá? Um treinamento quase de enfermeiro mesmo, né? E isso é algo que vai faltar, pode gerar oportunidade para empresas que treinam e para pessoas que querem atuar junto a esse público, tá? Soluções de segurança, vestíveis, soluções para inclusão social, tudo isso está em alta, tá, Wagner? Então, as oportunidades, elas passam por aí,
elas passam, então, por serviços e construção de produtos. Eu estou falando, quando digo produtos, estou falando de tudo. É um vestuário específico, calçado específico, produtos de higiene específicos, tá? Então, é toda uma rede que pode se beneficiar dessa necessidade das Uhum. pessoas adultos 60 a mais, tá, Wagner? Que interessante, né? E aí, Glau, quero pegar um gancho no que nós comentamos lá no início. Imagina que hoje já existe um impacto, aliás, uma participação relevante do público 60 a mais na economia. Nós estamos falando aí em mais de 38 milhões de pessoas hoje no Brasil acima de 60 anos, e nós comentamos aqui que em 2060 esse percentual deve subir. A projeção é de que 32% da população brasileira tenha 60 anos ou mais. Ou seja, esse público vai consumir alguma coisa, tem um impacto, e terá lá na frente, 2060, por exemplo, um impacto ainda mais relevante na economia, na comunidade, enfim, muito se fala sobre a geração prateada, né, Glauco? Né, a importância Exato. da geração prateada, né, nesse contexto. Exato. E só para complementar aí essa tua fala, bem oportuna, Wagner, no livro The Age Tech Revolution, a autora traz uma informação que é a Karen Atkin. Ela traz uma informação fantástica. Ela apura que em 2020, né, o poder de compra dos 60 a mais em 2020 era da ordem de 15 trilhões de reais mundo. Então Meu vejam Deus. o quanto pode ser É. vantajoso construir algo para esse público, né? O poder de compra está na mão deles, tá? Então, se eles se sentirem realmente beneficiados pela solução que a EdTech está entregando, certamente é uma mina de dinheiro, uma mina de possibilidades incríveis, tá? Eu poderia dizer, então, Glauco, que mercado tem, né? Mercado aí não falta, tá? Estamos. Quem entende isso como uma oportunidade pode estar sentado numa mina de dinheiro. Verdade. E é um mercado em franco crescimento, gente, porque nós estamos vivendo mais. Hoje a expectativa de vida do brasileiro A é... única certeza que nós temos é essa: Não, só não, vai crescer. não é verdade? Só vai crescer. Hoje a Sem dúvida. expectativa de vida do brasileiro aí é a média de 75 anos. Alguns estados têm uma expectativa até maior do que essa, por exemplo, Santa Catarina. Então é um mercado em franca expansão. Gente, esse bate-papo tá bom demais. Ô, Glauco, passou voando aqui. A gente tem que marcar uma outra Passou. oportunidade para ter a parte 2 desse Certamente. assunto aqui, porque eu tô adorando bater esse papo aqui com o Glauco, diretor de operações e tecnologia aqui da Quanta. Mas eu tenho mais uma pergunta para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui. Como é que você enxerga o futuro das Age Techs e o papel, né, das Age Techs na transformação do envelhecimento? Bem, à medida que a população idosa cresce, a gente já viu que ela vai crescer, a necessidade por tecnologia que garantam essa vida ativa, que é muito importante, segura, conectada, que é algo que não dá mais para a gente desconsiderar hoje, né? A gente está falando aqui, estamos conectados mesmo à distância, quase que, né, trocando uma ideia aqui ao vivo, e isso é o cenário É atual, verdade. que vai, óbvio, permitir que a gente se inclua socialmente, que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Isso vai tornar a tecnologia crucial. Crucial. Age Techs, tecnologias, ou para prestação de serviço, ou para construção de produtos, ela vai ser crucial daqui para frente, e ela tinha que estar na estratégia de qualquer empresa hoje, porque, no final das contas, se a gente for parar para pensar de forma mais ampla, toda e qualquer empresa, ela terá como cliente um 60 a mais cedo ou mais tarde, se já não tem, tá? E aí, Wagner, para fechar, e é muito legal, vou de novo fazer referência àquele site dos exploradores da Uhum. longevidade, os exploradores do envelhecimento, que é muito legal. Eles levantaram lá, e foi muito bacana, um estudo onde eles primeiro perguntaram para as pessoas, né, 60 a mais, o que elas gostariam que a tecnologia, um robô, fizessem por elas. E aí, a primeira coisa que veio foi, cara, eliminar tarefa.
né? Eu quero que o Legal. robô limpe meu chão, eu quero que tire o pó, arrume a cama, Que eu quero legal. que cozinhe para mim, eu quero que jogue o lixo fora, eu quero que ele vá à biblioteca, ele passeie pelo meu cão, ou com o meu cão, ele corte a grama, tudo isso. Aham. Mas no final das contas, o que que esse mesmo público teve a lucidez de pensar, cara, mas isso vai reduzir a minha capacidade física. Eu vou ficar Uhum. sedentário, então isso vai implicar em quê? Em problema de saúde, em depressão e uma série de outras consequências. E aí, eles pensaram o seguinte, então, né, vamos delegar outro público que foque em outra perspectiva da tecnologia, que não seja necessariamente a eliminação de tarefas. E esse público Uhum. ficou na missão de pensar coisas agradáveis, tá? Que melhorariam a vida deles a partir de um robô ou de uma tecnologia. Então, veio o seguinte, ó, reprodução de filmes sob demanda, né? Uma vez que ele me Legal. entende, ele já vai saber ali quais são os filmes que eu vou ver dentro de uma semana, filmes que vão ter uma lógica, por exemplo, robôs que vão ler livros para essa pessoa que já tem deficiência auditiva, ou desculpa, visual, por exemplo, tá? Então, robôs que leriam livros, robôs que ou fariam mensagens ou leriam mensagens para a família ou da família, robôs que forneceriam check-up de saúde diário, né, a partir, de repente, de um sensor que está grudado no teu dedo, e uma série de outras tecnologias assistivas, né, que tornam a vida daquela pessoa mais digna, né? Por que não um companheiro que pudesse ser atraente, charmoso, até isso veio, Que coisa. né? Porque imagina quem perde seu parceiro muito cedo e não consegue encontrar outras pessoas, né? Pode encontrar nesse tipo de serviço a solução, tá? Mas a maioria das pessoas definiu, né, algumas coisas que elas gostariam que fossem feitas e que faz algum tipo de sentido, tá? E que, portanto, seriam coisas já acessíveis, coisas que não seriam mirabolantes, por exemplo, como fornecer lembretes para, né, por exemplo, avisar que uma conta vai vencer, avisar Uhum. que um aniversário está chegando, controle de automação residencial, desligar um ar-condicionado, que às vezes o 60 mais já não lembra mais, não tem aquela capacidade de lembrar que deixou a porta da geladeira É aberta, que verdade. deixou uma torneira pingando, que deixou uma televisão ligada. Então, isso tudo já são automações que podem ser viabilizadas com tecnologias acessíveis que já estão aí, né, sendo vendidas em lojas de departamento, tá? Vigilância sanitária, dispenser com comprimidos, de forma que tu não vai nem precisar lembrar, putz, tocou o alarme, mas será que eu tomei? Não, já tem um dispenser numa caixa de remédio inteligente que já vai dizer lá, já vai colocar no lugar certo o que você tem que tomar. Se está ali é porque você tem que tomar. Tu não tem que só ficar conectado no lembrete, entendeu? Então, tudo isso que vem pela frente, são uma infinidade de possibilidades e que podem ser ocupadas por essas age techs. A gente já viu muita coisa, tem muita coisa Uhum. evoluindo, mas a lacuna é É. gigante. E quando tem lacuna, tem problema, tem oportunidade. Então, no livro Age Techs, ou desculpa, no livro de Economia Prateada da Quanta, comemoração aos 20 anos, nós estamos lançando nesse capítulo todos esses apanhados e dando esses insights e até, né, dando luz a essas oportunidades que podem ser exploradas aí por empreendedores Brasil e mundo afora, para que a gente realmente nós, né, Wagner, tenhamos nós um período 60 a mais muito mais legal, muito mais digno, né, com muito mais qualidade de vida. É isso, Muito é assim que legal. eu queria fechar esse bate-papo. Foi muito legal, mais uma vez, tá, Wagner? A oportunidade de falar. É Imagina. um tema que não acaba aqui, nós vamos ter que falar muito mais. E a cada momento que surgir uma EdTech nova,
nós vamos mapear ela e é uma missão nossa aqui da Quanta falar sobre isso, porque o nosso público é esse, nós queremos que as pessoas envelheçam aqui conosco. Perfeito, perfeito. Eu adorei também, aprendi um monte, produção, aprendi um monte aqui. Que coisa legal, hein? Esse assunto é muito bacana, muita coisa legal já no mercado, muitas coisas sendo desenvolvidas e digamos que o futuro é promissor, porque público terá, mercado terá. Muito. Então, achei bem interessante aqui quando o Glauco coloca, opa, existe um problema, mas depende do olhar, né? Como é que você enxerga? Você pode enxergar como uma grande oportunidade para empreender, atender esse público, resolver uma situação, né? Curar uma dor, enfim, muito interessante. Olha, merece depois aí um segundo episódio. Você que vai estar conferindo esse episódio aí, que adquiriu o livro, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. A gente precisa realmente trazer luz a esse assunto, cada vez mais ganhando aí a atenção do público de forma geral. Glauco, agora suas considerações aí para quem nos acompanhou até aqui, aquele recado final para o leitor, para quem visitou aqui o nosso canal e de repente nós também temos aqui público 60 a mais que acompanhou esse episódio até aqui. Por favor, fique à vontade. Bem, para o público 60 a mais, a minha dica é, olha, tem muita coisa legal disponível, pesquisa que a tua qualidade de vida pode melhorar se você já não faz uso de uma Age Tech. Para aquele que não é 60 a mais, tá? Duas coisas. Primeiro, oportunidades de negócio são inúmeras e a segunda é, começa a pesquisar sobre isso, porque quando tu tiver 60 a mais, isso vai ser natural na tua vida, tá? Natural. E a ideia é que para as gerações que vêm aí pela frente, isso tudo será natural, porque as EdTechs já estarão na nossa vida, ok? Então, é isso, oportunidade, uso e aprendizado e uso também para aqueles que já estão nos 60 a mais, vivendo essa experiência de vida fantástica. Sensacional! E quando eu chegar aos 60, viu, Glauco? Ó, eu vou usar, eu quero usar. Você vai usar, não? Eu já estou usando. Eu já estou usando um monte de EdTechs, um monte de tecnologias que vão me ajudando no dia a dia. É muito bom, gente. A tecnologia é a nossa aliada também. Falamos sobre inclusão digital aqui nesse episódio. Falamos sobre EdTechs, a importância para atender essa necessidade, o público 60 a mais, que cada dia que passa é um público ainda maior. Eu espero que você tenha curtido esse episódio. Curtiu? Deixa aí o teu like. Compartilha com alguém que também precisa ouvir esse conteúdo. Se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades. Eu te aguardo num próximo bate-papo. Glauco, muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima.